O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, e aí foi dada a sua fórmula, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste caracterizado pela perda de massa da peça. E esse processo de deterioração ocorre em função de quê? Bom, galera, então, primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para você que está acompanhando o vídeo nessa questão. A gente está trabalhando com uma substância que é muito famosa no Enem, uma substância que, se você pegou provas anteriores para fazer, você deve ter visto, né, o carbonato de cálcio sendo abordado. Esse camarada aqui é um composto, é classificado como um inorgânico e é da função o quê? A função sal. Só que esse sal, né, o carbonato de cálcio, ele tem um cátion, que é o cátion de cálcio, que está relacionado com uma base, que é a base hidróxido de cálcio, que é uma base classificada como forte. E a gente tem como ânion aqui o CO3, né, que seria o ânion carbonato, que está relacionado com o ácido carbônico, que é um ácido fraco, um ácido muito famoso, né? E aí o que acontece, galera? Esse sal, como ele tem um cátion relacionado com uma base forte e um ânion relacionado com um ácido fraco, vai prevalecer o caráter do forte, né? Que no caso é o caráter da base. Então a gente teria aqui um sal o quê? Um sal básico ou alcalino. Esse é o primeiro cenário que eu gostaria de que você que está acompanhando o vídeo já ficasse ligado nisso, né? O assunto de hidrólise salina é um assunto muito importante no Enem, muito embora essa questão não é de hidrólise salina, mas essa substância aqui, ela é muito famosa, tá? E aí, o que eu quero que você saiba? Pelo fato de ser um sal básico, isso já pode me dar a ideia de que provavelmente esse processo de deterioração, inclusive eu dei maior rabiscão aqui, deixa eu voltar aqui, ó, pronto. E aí, esse processo de deterioração, ele deve estar relacionado justamente com uma reação com um ácido. E aí, naturalmente, a reação com ácido vai acontecer esse desgaste aí ao longo do tempo. Inclusive, o carbonato de cálcio, ele é utilizado para correção de pH do solo, né, por conta da chuva ácida. Então, assim, isso tudo que eu tô falando é mega batido aí no Enem, né? Então, percebam que a gente está vendo aqui, já na letra E, falando de acidez da chuva. E aí, essa minha ideia, né, esse desenvolvimento de raciocínio, ele vai ao encontro do que é dito aqui, ó. Ele diz assim, olha, entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, e aqui, ó, particularmente em grandes cidades e zonas industriais. Então, os poluentes que são gerados, né, no caso, os óxidos de enxofre e de nitrogênio, vão acabar gerando ácidos que, presente na chuva, vão promover esse desgaste. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples aqui, né? Por exemplo, o ácido nítrico, né? O ácido nítrico presente na chuva ácida, né, vai fazer com que a gente tenha uma reação com esse carbonato de cálcio, né? E essa reação aqui, né, que vai ser uma reação do tipo dupla troca, eu vou ter a formação do nitrato de cálcio e eu vou ter a produção de H2CO3, né, o ácido carbônico, que como ele é um ácido instável, né, além de fraco, ele é instável, ele se decompõe em água e CO2, né, dióxido de carbono. E aí eu vou colocar um 2 aqui na frente para deixar a equação balanceada. Então, essa daqui seria a reação química que ilustra, né, essa acidez presente na chuva, que no caso seria gerada lá nas grandes cidades industriais, que vai fazer com que você tenha o desgaste lá da peça, né, contendo carbonato de cálcio. Então, eu já estou dizendo para você que a letra E vem ser a alternativa correta. Agora, vamos parar para pensar assim, por que não pode ser as outras alternativas? A letra A está falando de oxidação do mármore superficial pelo oxigênio. Isso daqui, né, se fosse verdade, independe de ser em grande cidade, zona industrial ou não. Então, isso aqui não vai acontecer, mas ignorando a questão de reação e tal, essa alternativa A, se o oxigênio fosse promover uma oxidação, isso daí não estaria dependente de estar em grandes cidades, zonas industriais. Iria acontecer em qualquer lugar, né? Tendo em vista que o oxigênio está lá presente no ar atmosférico. Então, letra A a gente elimina. A letra B, mais uma vez falando de radiação solar, também independeria, né? Se isso fosse acontecer, né? Independeria de estar em grandes cidades
cidades, zonas industriais. Então elimina a letra B. Aí quando ele fala de onda de choque provocada por ruídos externos, aí eu vejo que não faz sentido nenhum, né, cara? A onda de choque provocada por ruídos, né, barulhos, não faz sentido nenhum. Até mesmo porque se a onda de choque fosse desgastar peças de mármore, com certeza já estaria desgastando outros tipos de peças também. Então não faz sentido a letra C. Aí quando ele fala de abrasão, né, que é um desgaste por fricção, você teria no caso, né, que ficar fazendo uma fricção ou raspagem ali, né, com esse material particulado, não faz sentido nenhum, tá? E aí a gente teria a letra E como alternativa correta. Na minha avaliação, essa questão aqui, os candidatos que estudam, né, pegam provas anteriores para fazer, eles já iriam olhar primeiro o carbonato de cálcio e falar, ó, esse cara aqui é famoso, esse cara aqui é um sal básico. E aí quando falou de grandes cidades e zonas industriais, ali já fica bem claro que a gente está pensando justamente em chuva ácida. E a letra E vai justamente ao encontro disso. Então, no caso, os ácidos presentes na chuva, né, vão fazer com que a gente tenha uma reação química e isso vai fazer com que ocorra o consumo do carbonato de cálcio, o que vai explicar esse desgaste, beleza? Então é isso, galera. Letra E vencerá a alternativa correta para essa questão.